dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Olá, minhas amigas. Eu sou a Helena Travassos, uma mulher negra albina, hoje com vestido cor-de-rosa, sempre com cabelo black power loiro, só para abusar a galera. Meninas, é um prazer enorme. Hoje nós voltamos aqui ao foco com duas mulheres sensacionais. É o tipo de gente que vem pro mundo para fazer a diferença. Olha, vocês fiquem bem aí sentadinhas, porque a nossa história vai ser muito boa hoje. É isso mesmo, Helena. Hoje nós estamos com a Luanda Martins, professora, doutorando, pedagoga, e tem muita história para nos contar. E a Ciara Lima, uma influenciadora digital, né? Mas ela se autodeclara influenciadora da favela, não é isso? Fantástico. E faz ações sociais, que é um diferencial. Nós vamos querer saber essa história delas no Tintim. Eu sou Lena GB, sou uma mulher negra de 1,75 m, estou vestida com uma calça preta e uma blusa marrom, meio marrom. Sim. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Com a palavra, Luanda. Obrigada pelo convite. Eu sou Luanda, professora, então fazer aqui a minha descrição para quem está nos acompanhando do outro lado. Sou uma mulher negra, estou usando óculos, de turbante amarelo com os desenhos pretos, né, amarelos e pretos, de blusa marrom e um colar vermelho, né, aqui sentada ao lado das colegas. Muito bem-vinda, muito honrada em estar aqui hoje conversando com vocês. Ciara. Eu sou Ciara Lima, do Coroadinho. Estou usando uma blusa preta, calça marrom, cabelo solto, meio solto, né? E ele é pretinho, meio pintadinho. Que eu sou dessas também, sou abusada. Adoro. É isso. Meninas, eu compactuo com Luanda, nós somos duas coreiras. Hoje o bicho aqui vai ser quente, porque onde tem saia florida e rodada, é muita alegria, porque eu sou daquela, Luanda, que eu já chego na roda gritando, eu já chego girando, eu chego me fazendo. E eu acho muito interessante da tua história que tu leva, né, o tambor de crioula para conversar com as crianças, que tu tem uma dedicação além do magistério, que é escrever para uma coisa que eu achei muito interessante, que é falar com as infâncias. Eu te digo que eu fiz uma pesquisa antes de vir, que tu acaba de jogar no chão, porque eu havia feito uma cronologia de como a literatura para crianças, né, ela veio procedendo no Brasil, que veio, né, desde 1920, se alterando ali de educação, agora incluindo o folclore, fazendo diversidade, chegou no dia de hoje. E tu me coloca que é uma escrita para infâncias, e eu não sabia o que significava. Explica pra gente a respeito. Isso, a gente precisa tratar de um assunto que é muito caro para nós, mulheres pretas, principalmente para as nossas crianças, para a nossa história. Então, as nossas infâncias, a de hoje, a de ontem e as dos espaços diversos que nós temos, urbano, quilombola, né, de terreiro, da periferia, do apartamento, essa diversidade de infância que precisa se conectar com a sua ancestralidade, com a sua história, de onde veio, né, com por que a sua cor é assim, né, por que o seu cabelo é crespo, né, por que os seus avós contam essas histórias e repetem essas histórias. Então, quando a gente fala de infâncias, a gente está falando da pluralidade de infância, do respeito a essa diversidade de infâncias. E aí a gente está falando da infância de quem é criança hoje e também da infância de quem não é mais criança, que somos nós. Nós crescemos, somos mulheres adultas, mas a nossa infância continua dentro da gente. Sim. E aí, quando a gente fala em se reconectar com a gente, né, em buscar a nossa própria identidade, a gente está falando de se reconectar com a nossa infância. Aquela menina lá no passado que nunca teve uma boneca parecida com ela, que nunca teve uma apresentadora de TV parecida com ela, e que hoje, sendo uma mulher negra, vê e tenta reconstruir isso, né, que perdeu, que o racismo não deixou, não permitiu que tivesse esse acesso. Por isso a gente fala dessa pluralidade de infâncias. Eu quero aproveitar aqui para eu já pedir a minha boneca, porque eu olhei no Instagram, porque eu maroquei tudo, né, não vou mentir, e eu não vi uma albina lá.
Tem que ter agora, tu já tem essa encomenda. Eu quero uma albina lá. Apresentar. Fazer sim. E Ciara, tu também trouxeste pra gente uma coisa legal. Tu vens, né, da comunidade do Coroadinho, e que a comunidade do Coroadinho é um polo. Eu não sabia que era dessa maneira. Tu pode explicar pra gente como é que funciona a comunidade? Então, a nossa comunidade, o Polo Coroadinho, eu ainda estou estudando um pouco mais para eu poder falar com mais propriedade sobre coisas também que já me foi perguntado antes na nossa conversa e eu não soube responder. Mas o Polo Coroadinho, ele é formado por diversos bairros que formam polo. Nós temos a Vila Conceição, Vila São Sebastião, Retiro Natal, Vila Natal, Vale Verde, Vila Maruim. Muitas vilas, muitos bairros dentro de um só. Então, não sei em que momento começou essa expansão e eu creio que ainda não terminou essa expansão. Nós continuamos crescendo e nós temos muitas crianças, nós temos muita demanda lá, muita riqueza de cultura, de beleza, de empresa. O comércio do Coroadinho é grande demais. Sim. Do Polo Coroadinho. Do Coroadinho é grande, Sim. do Polo ainda é maior ainda. Então, o Polo Coroadinho é formado por diversos bairros e suas diferenças, porque ainda existe a diferença dentro dos bairros. Tem um bairro que é mais focado para o comércio, outro é mais focado para a cultura, outro é mais focado para a saúde, que é onde está concentrado ali o posto de saúde, Sim. Né, o hospital. E é isso, é uma faculdade, o Polo Coroadinho. Então, Ciara, esse Polo Coroadinho, esse trabalho que tu faz, é em toda essa região? Ou tu tem uma desses bairros que tu é mais focal, que tu trabalha mais, que tem mais liderança, mais amigos da CI? Sim. O meu grupo de amigos, né, que trabalha nas doações e ações sociais, ele é mais concentrado no Coroadinho em si, não na Vila Conceição, não no Bom Jesus. Porque a gente realmente não tem condições para fortalecer o polo inteiro, né, pelo tamanho que ele é. Mas eu gostaria de dizer para vocês que não quer dizer que a outra parte do Sim. polo está desassistida, porque nós temos muitas lideranças de massa lá, inclusive já foi dito aqui o nome da queridíssima Ju Coroadinho, que eu não sei se ela já esteve aqui, mas é um ótimo nome para estar aqui falando da parte onde ela trabalha lá, e tem outras, não vou falar todas porque eu vou acabar esquecendo alguém. Mas é isso, o nosso foco é mais na parte de baixo, que a gente chama, Coroadinho mesmo. Ai, que massa. E tu trouxeste uma coisa que é muito legal, que teu maior objetivo, a tua missão, é fazer com que o Coroadinho tenha uma visibilidade melhor, né? Que ele seja compreendido de uma maneira mais positiva. E aqui eu quero pegar um gancho para trazer de volta para ti, né? Que é um caminho no qual você já se empenha, que é dessa ação comunitária, dessa ação social. Eu gostaria de perguntar a Luanda a importância da educação das pessoas nesse processo. A gente se compreender numa comunidade, a gente entender o nosso lugar, o diferencial que a gente tem feito e essa tua atuação, dos livros que tu tem escrito, desse caminho que tu tem buscado nesse exercício. A educação é como a gente sempre vê as grandes militâncias falando, é um instrumento, é uma arma muito poderosa, e realmente é. Tanto é que o nosso povo, né, desde o período enquanto era nesse sistema escravista, sempre lutou pela educação, pela liberdade, por meio da educação principalmente. E uma educação voltada para o reconhecimento da sua própria história, né, para esse retorno à sua própria história. E aí por isso que a gente briga muito, né, nas comunidades para que tenha acesso à escola, à creche principalmente. E aí a gente está falando aí do Polo Coroadinho, que é uma comunidade enorme e que tem uma carência também enorme de creche. Não tem creche no Coroadinho, né? Não tem creche que atenda aquela quantidade de crianças. E a gente sabe que atender as crianças pequenas é atender as mães.
né? E aí a gente está falando de educação num formato, numa perspectiva mais ampla, não é somente aquela educação formal, escolarizada. A gente está falando de uma educação mesmo identitária. Então, para que aquela mulher negra lá do Coroadinho se identifique enquanto uma mulher do Coroadinho, uma mulher forte, que veio de quilombos. Então, o Coroadinho, ele tem essa história quilombola também, é um quilombo urbano, né? Também, que é considerado quilombo urbano, mesmo que ainda não tenha oficializado, mas ele é um quilombo urbano, assim como todos os outros bairros do centro de São Luís, né? Essa região toda central, à margem, né, do centro de São Luís. Então, a gente entende que a educação precisa chegar a essa população. É por isso que a gente precisa sair dos muros da academia e ir de encontro com o que por muito tempo foi considerado meramente objeto de pesquisa, né? Então, as pessoas que iam lá só estudar e voltam para a academia e guarda lá a sua pesquisa. Não é assim. Então, quando nós, enquanto mulheres negras, militantes, ativistas, entramos nesses lugares de poder, a gente está levando um monte de gente com a gente, né? Então, por isso que a gente volta, tem que devolver, a gente se sente nessa obrigação de devolver e dialogar, né? Para construir junto. Verdade. Professora, e como fazer isso? Como trazer, como contextualizar, como se conhecer através de tudo que já foi discutido, de já estar aberto, de ter essa liberdade de discutir, de opinar, de procurar esse conhecimento? Onde eu vou me conhecer? Você falou de criança, eu me lembrei, né? Nós somos adultas, mas nós temos nossa criança, e é muito colocado hoje em dia criança interior. Será que tem uma criança aqui? Tem uma criança bem no interior, tem uma criança. Então, como fazer tudo isso? Aí eu pergunto para as duas, na verdade. Ação social. O que é ação social? Inclui a educação também? Como futuramente, a Ciara falou para a gente que quer fazer isso um pouco, trazer a escolaridade musical, né? E aí já entra num contexto afro, é a musicalidade. Eu pergunto para as duas, como fazer isso? Como misturar essa conexão? Na verdade, eu acredito na efetividade das políticas públicas. Então, se não chegar políticas públicas capazes de efetivar a equidade, né, a igualdade de alcançar direitos, a gente não vai conseguir efetivar também a construção dessas identidades. Professora, me dê exemplos. Eu quero exemplos, assim, como a senhora falou, sair dos muros da academia. Vamos para as políticas públicas. O que seria? O que faríamos? Por exemplo, o que poderíamos pedir, cobrar, de quem cobrar? Não, por exemplo, nós temos hoje, um exemplo prático, nós temos hoje muita gente preta de periferia acessando cursos considerados de elite. Sim. Então, por exemplo, na área do direito. E aí, o que essas pessoas pretas de periferia, quilombolas, indígenas, da população LGBTQIAP+, o que elas podem fazer para contribuir para as suas comunidades, né? Na área do direito, por exemplo, acessando quais são esses recursos, esses dispositivos capazes de construir e de reconstruir a sociedade de forma geral. Nós, na educação, devolvemos através da luta pela qualidade da educação. Então, quando a gente fala da importância da efetividade de políticas públicas, a gente está defendendo não ações pontuais que são necessárias por serem urgentes, né? Quem sente fome agora. Então, a gente precisa fazer, está na hora de juntar todo mundo para fazer uma cesta básica e entregar para alguém. Quem sente fome agora. Mas a gente também pensa em ações permanentes e ações que sejam mais profundas, que são as políticas públicas, né? Nós temos as ações que são pontuais, emergenciais, e temos as políticas públicas, que é dever do Estado, né? E aí, o Estado não fazendo, é a gente que assume. É a gente que tem que sair de casa, como a colega faz, né? Porque se ela está atuando, é porque o Estado não chegou ali. Se o Estado não chegou ali, não é porque o Estado não está vendo, não é porque aquela comunidade está escondida, é proposital. Né? Tudo é intencional numa sociedade racista que marginaliza as nossas vozes, né? Não dá para esconder um polo, né, Ciara? Ela é tão ampla que eu não consigo resumir muito aqui para vocês. Eu vou tentar.
me colocando na posição de moradora do Coroadinho. Correto. Eu sou uma pessoa com 36 anos, eu moro lá desde sempre, eu nasci, e hoje minha família já era do Coroadinho. A nossa realidade sempre foi a mesma, a discriminação, a violência, porque a gente está aqui lutando para mudar a imagem, mas a gente também tem que saber admitir que a violência existe. Então, o que eu posso fazer como mãe para que os meus filhos não tenham acesso ao que não deve, né? Então, eu busquei um curso para eles no contraturno. Eles estudam pela tarde, eles estudam música pela manhã na Escola de Música do Bom Menino, que é um projeto que na minha época era um sonho, aquilo não era uma coisa acessível. Então eu busquei. Como existe aquele ditado que nem todo mundo pensa igual, né? Os nossos dedos da mão são iguais, nem todo mundo lá pensa igual a mim, nem todas as mães buscaram igual. Então eu me propus, né, a buscar oferecer para essas mães uma outra visão. Tento conversar com elas pessoalmente, ou às vezes pelo Instagram, porque elas interagem muito comigo pelo Instagram. Eu fico dando dicas ali, mas eu me vi na situação de que eu precisava facilitar. Então, eu criei um projeto para ensinar essas mães a ter uma outra renda. Como que é? Eu ensino elas a ser sacoleira, eu ensino elas a fazer crochê, e assim por aí vai. São várias coisas. Então, aqui a gente está ajudando essa mãe com dicas de como ela ter uma outra renda. Às vezes ela não tem renda alguma, mas ela está só no Bolsa Família. Mudar aquela realidade. Vamos fazer isso aqui. Então, como ela falou, a ação social, ela ajuda naquele momento ali de imediato. Se eu dou as 10 cestas básicas, eu nem fico satisfeita, porque eu penso que uma cesta básica não vai suprir muito. É só aquilo ali. Então, já estou ajudando ela a fazer outra coisa, para ela não ficar sempre precisando, esperando o dia que eu vou chegar com você. E eu acho fantástico essa visão de vocês duas, e digo a vocês que esse projeto também é uma dessas raízes, porque aqui, quando a gente vem ocupar um lugar que a gente acreditava anteriormente, a televisão, essa coisa dessa exposição com a comunicação, isso é algo feito só para pessoas excepcionais, e no entanto tu entra aqui perguntando, gente, e outros podem vir fazer um podcast? Dá esse lugar de fala para outras pessoas, porque a gente recebe tudo pronto, não é? Sim. A gente recebe tudo organizado, então dá esse lugar de fala, a gente está aqui ocupando, é um exercício de fato, é uma atividade que está ali sendo plena. E essa coisa da cultura, que a cultura é o meu queridinho, né? A cultura é comigo. Eu sou da cultura. É comigo. E quando eu vou dar as minhas sensibilizações sobre o tambor de crioula, né, onde eu tenho uma atuação mais presente, a minha fala, que na verdade até um pouco contraria as mais antigas, mas eu sempre estou focando. Primeira coisa, eu já começo dizendo, olha, quem quiser aprender desse tambor de crioula que vai pro meio da rua, porque dentro da sala vocês não vão aprender. Então é na rua que tu sente a música, que aquela coisa te dá gás, que dá aquele, sabe? É na rua. Mas eu quero trazer para vocês o que eu enxergo do posicionamento da mulher, e ali eu sou um ator falando, né? Que é como a gente se comporta cenicamente naquele lugar da dança. O quanto a gente teve que ser arrojada para vestir uma saia florida, para usar um colar grande, para botar uma maquiagem gigantesca, para você estar ali, entendeu? Então, não é simplesmente o sacudir dos quadris para agradar quem está de fora, mas é todo esse exercício que eu estou fazendo. Facilidade. Quando eu saio de casa para uma roda de tambor de crioula, é com essa defesa cultural. Eu quero manter. Eu sou uma mantenedora dessa história, isso que é importante para mim. E aqui, Luanda, teus livros infantis, tu tem 3 livros publicados, e que é muito importante que seja dito para as nossas parceiras, foi tudo feito por ti, é a tua autonomia. Então a gente vê aqui nesse projeto que o quanto é difícil a gente dizer assim, não, hoje eu vou fazer, entendeu? Porque eu vou sair de casa, eu vou fazer. E tu já publicou, foi 3 livros, tu tá com 3 livros na rua. Tu pode falar pra gente como que é esse processo? Bom, eu sou escritora independente, né? Significa que eu que arco com todo o processo. Só que, assim,
Hoje a gente tem umas facilidades por conta da tecnologia, então a gente tem portal de autopublicação, a gente tem a nossa Solidariedade Preta, que também já está digital através das vaquinhas virtuais, da pré-venda. Então, eu não tenho todo esse montante para fazer os livros, para imprimir os livros, né? Porque o mercado editorial no Brasil, de forma geral, é um mercado também ainda muito fechado, e aí a gente faz o debate do racismo também no mercado editorial. Sim. Onde estão os escritores, e principalmente as escritoras negras no mercado editorial brasileiro. E especialmente para a publicação de literatura negra para as infâncias. Então ainda é um mercado em que a gente tem muita dificuldade de adentrar. E não só eu, mas muitas outras escritoras, né, no Brasil todo, em vários outros estados, também vão para essa via da publicação independente, né, de fazer seu livro, de contar com amigos para fazer revisão, a leitura crítica, todo esse processo, né, e fazer a vaquinha ou fazer a pré-venda, né, que é onde você compra o livro antes dele existir, para poder a gente pagar a gráfica, né, então fazer os lançamentos, né, e aí, então foi assim que eu comecei. Mas por que eu decidi escrever, né? Então, como eu disse anteriormente, eu pesquiso oralidade de base africana, né? Eu pesquiso essas memórias transatlânticas que fazem parte das nossas vivências negras e como essa educação contribui para a formação identitária ainda na infância, tanto nossa quanto das crianças de hoje. Então, se eu pesquiso isso, eu não posso ficar presa lá na academia só escrevendo para a banca, ou para as revistas, ou para livros de outros acadêmicos. Eu tenho que dialogar com aquilo que eu estou escrevendo. Então, muito a partir do que Beatriz Nascimento, que é uma grande historiadora nordestina, que também foi por muito tempo apagada enquanto intelectual, ela disse que a gente tem que sair desse lugar de objeto, né, e de ser sujeito, né, desse processo histórico, de fazer essa história. Então, eu preciso dialogar com as crianças também e com as pessoas que fazem esse universo lúdico para as infâncias. E aí, por isso que eu faço essa transposição dessa linguagem acadêmica para a linguagem popular através dos livros para as infâncias, dos livros ilustrados. Então, tudo que está ali é resultado de pesquisa, não é uma escrita de qualquer jeito, a qualquer forma, é resultado de pesquisa. Então, o primeiro livro, Na Casa da Vovó, que é onde eu falo da minha avó, da minha própria infância, né? Boto ali uma outra personagem, que é onde eu entendo o que é ser quilombola. Na casa da minha avó, lá no bairro de Fátima. Então, o caminho para a feira, a conversa com os vizinhos, a cozinha grande, onde todo mundo se reúne. Então, o livro fala disso. Foi lançado em 2022. O segundo livro, né, que é sobre o tambor de crioula, né, e faz uma conexão mais forte, né, que é No Balanço da Quianda, na Pungada da Coreira. Quianda, que é a sereia de Angola, que vem para São Luís e encontra a coreira. Então, é feito através de uma filosofia africana, que é a cosmovisão Bakongo. Nós somos Banto aqui no Brasil, então a gente precisa conhecer as filosofias Banto, e a Bakongo é a mais forte, a circularidade, essa travessia. Então, é isso que o livro mostra, um livro escrito em versos. E o terceiro livro, que foi lançado ano passado, que é A Ayana e as Flores de Herança, que fala da capulana, de como ela conhece a história da família através de um pedaço de tecido, né, que é a capulana de Moçambique. Então, é por isso que a gente fala de conexão. Né? Assim como a nossa escrita é uma conexão, a nossa contação de história também é de forma de conexão, não é quem assiste, não é espectadora, né? Na contação de história tradicional, que você conta uma história, eu estou aqui te ouvindo, mas é como a gente está fazendo hoje, é um diálogo. Né, para a gente poder se conectar. Da mesma forma como a gente está se conectando assim que são as contações de história que eu realizo, né, no projeto que eu tenho, que é o projeto Histórias Pretas. Antes de eu passar para a Ciara, eu fiquei com uma curiosidade. Esse trabalho, que tu já tens esses 3 livros publicados, além das histórias que nas tuas próprias oficinas, tu consegue levar esse teu trabalho para as escolas tradicionais e da rede
privada e municipal também? Sim, sim. Inclusive, a gente é bem requisitado, né, nas escolas, tanto pública quanto privada. E especialmente, assim, eu ofereço tanto a prática da contação de história, né, o contato com as crianças, quanto a ação de formação para as professoras, né? E aí é curioso que a maioria das escolas que chamam são da educação infantil. As professoras, as nossas colegas, elas entendem da importância desse trabalho para as crianças pequenas. Então, eu atuo muito em creches e educação infantil, tanto pública quanto privada. Tanto na contação de história, quanto na formação das professoras, né? A maioria mulheres, que cuidam dessas crianças pequenas, que entendem da importância da identidade nessa fase, né? Pequenininhos, né? Então, e aí a gente utiliza esse trabalho como também é uma forma de contribuir com o que eu faço. Então, a gente faz aquela solidariedade que a gente estava falando agora há pouco, também acontece através disso, né? A gente sabe das nossas dificuldades, então eu não posso ir e não receber nada em troca, porque é um trabalho e é fruto de anos e anos de estudo. Então, a gente faz a troca, né? Então, eu ofereço as ações, em troca as professoras ou compram os livros ou contribuem de uma outra forma que a gente combina, né? E aí, quando é lógico para algo privado, até para a própria Secretaria de Educação, aí lógico que a gente cobra enquanto profissional, porque nós somos profissionais e a gente precisa valorizar o nosso trabalho, né? Excelente. Tu já participaste de alguma feira do livro? Sim, sim. Várias feiras. E esse recrutamento, para te recrutar, para te fazer esse trabalho, pessoa física ou tu participa de alguma instituição, uma associação, ou fala direto com você? Direto comigo, né? Então, sou eu e meu companheiro, né? Ele que é meu percussionista, né? Percussionista, motorista, o Beto Belo, né? Ele que faz esse meu acompanhamento musical, porque a gente utiliza música, a gente leva instrumentos musicais, porque é uma atividade intersensorial, né? A gente precisa tocar, precisa sentir, precisa ouvir. Quem não vê, escuta, né? A ação dela é diferente. Sim. Pois é, quem não vê, escuta, quem não escuta, vê, então a gente toca, a gente sente. De fato, é uma conexão. Isso. Essa amiga amor. Ciara. Eu já gostei. É. Agora, só que eu quero dizer que existe uma lógica a meu respeito, que Deus sabe de tudo. E quando Ele me fez enxergando um pouquinho, é porque se eu enxergasse, eu dominava o mundo. Fala. Não duvidem disso. Enxergando demais. Ciara, e sobre essas ações que tu fazes lá no Polo Coroadinho, no Coroadinho? Conta pra gente. Falaste que tu faz 3 ações anuais. 3 eventos. Dos eventos eu faço sempre o São João, o Dia das Crianças e o Natal. A festa do Natal, ela é uma festa maior, porque tem um apoio maior. E essas que eu faço no São João e no Dia das Crianças é um evento menor. Geralmente ele é um evento pequeno que eu faço na minha rua. Esse ano eu realizei um sonho que eu tinha de fazer um evento grande, que foi um evento que eu chamei de Noite Cultural. E eu disse que é a primeira noite cultural, porque eu quero fazer agora todo ano. Ótimo. Certo? Então, o que é a Noite Cultural? Um grande encontro de todos os grupos culturais do Coroadinho. No ano que vem eu espero conseguir fazer ele maior ainda, porque eu quero fazer ele desde cedo do dia. Quantos grupos? Que fazer uma virada. Participaram 6 grupos. 6 grupos. Com participações especiais de influenciadores que estão aí, cantores que estão viralizados na internet, né? O Gostosão do Brega que participou e o Gostosão do cantor. Ele chega de moto nos eventos, já chega cantando, Menina, tá viralizado. Tu só tá me trazendo novidades. Eu nunca ouvi dizer desse negócio. Gente, do nada tu tá aqui numa festa, chega um Uber, pega o microfone e canta sentado. Jesus. Então, muito massa. Então, tudo que é Coroadinho, que tem a ver com cultura, eu quero nesse evento. Correto. Eu amo a cultura. Eu comecei a dançar, acho que eu tinha 5 anos de idade, que eu dançava dança portuguesa. E a comunidade responde, participa, vai, leva todo mundo. O evento que não faz diferença de quem é do alto, quem é de baixo, quem é de um jeito, quem é do outro. É um evento para todo o povo. Para toda a comunidade. Todo mundo que quer ali prestigiar as danças culturais. E é isso. Esse evento aí foi o meu xodó agora, meu novo xodó. As imagens já estão lá no Instagram. Estou esperando o vídeo oficial do evento.
é muito trabalhoso, é muito cansativo, mas eu estava falando aqui com a minha amiga, quando eu vi o vídeo do resultado, assim, é muito gratificante, muito bom mesmo. Tudo isso só foi possível porque tem os amigos da CIR. Excelente. Você sabe que vocês me trazem uma coisa muito forte, que é essa questão da referência. Eu também sou muito apaixonada pela minha avó, para quem eu chamo Mãe Nadi, né? E Mãe Nadi tinha muito disso, até me emociona, assim, a lembrança dela. Ela tinha muito dessa questão de contar pra gente como ela dizia, como era no tempo passado, e muito da pessoa que eu sou tá espelhada ali no que ela dizia. Vou até dizer uma poesia rapidinho que ela me ensinou, que lá no céu tem 7 estrelas, todas cobertas por nuvem escura. Mulher que ama homem casado não tem sua vida segura. Sabe a poesia. Sabe a poesia. Mas o que eu quero dizer para vocês, que essa coisa da referência é algo tão importante. É essa referência que quando eu escuto a expressão, ela me faz parecer que é algo grande, mas que me faz enxergar naquele lugar. É essa referência que é de Mãe Nadi, que é a tua avó que te explica. Essa referência que você é na sua comunidade, que traz a população. Porque a gente tem, eu quero muito quebrar esse paradigma de que acreditar que uma mudança é sempre algo muito distante, que uma mudança é sempre algo muito difícil. Não que seja fácil, de fato, romper nada é tranquilo, não é verdade? Mas essa disponibilidade, a gente também não pode enxergar sempre a vida como essa questão de que está tão distante, de que está tão difícil, de que é tão impossível. E essa coisa de referenciar, os pais têm que se preocupar em referenciar os filhos, e assim toda essa questão, porque quando Luanda diz que existe toda uma preocupação de crianças bem no início do aprendizado compreenderem diferenças, dá pra gente um panorama de que haveremos momentos melhores, haveremos momentos mais esperançosos. Quando tu chega aqui cheia de realidade, dizendo, não, eu vou mudar a visibilidade do meu bairro, é uma coisa assim tão grandiosa pra gente, e é isso, a gente tá aqui é para fortalecer, é para dar força. E quando dessa questão de referências, que eu acredito, Helena faz horas que é perguntar pra Luanda, que até entre nós que somos iguais, existe um momento em que a gente discute pontos diferentes. Existem momentos em que a gente, Luanda diz, a gente se separa e volta, porque a gente não pode perder aquele foco, né? E aí, nos últimos segundos do último tempo, eu te dou esse direito de perguntar. Voltamos. Então, eu queria saber sobre essa referência, porque, na verdade, quando a Helena começou a conversar, me veio uma outra pergunta, né? Porque, na verdade, já é uma realidade, né, Helena? Uma realidade que a gente traz aqui do Polo Coroadinho, uma realidade que a gente traz atual, bem viva, do que é o mundo negro, o mundo preto, que há muito tempo, e é uma coisa que eu também me emociono quando diz assim, fulano de tal foi apagado, a história foi apagada, porque contar a história da avó Bá, né? Da avó Bá, da avó Nadi, da sua mãe, da minha e de outras mulheres, é criar uma rede. E aí eu vou falar das referências, mas eu venho com essa pergunta para vocês duas. Nós somos uma rede. A mulher é um processo ou ela é uma ferramenta de mudança nessas informações? Porque eu percebo que as avós, como a Helena bem colocou, são as primeiras professoras, são as primeiras cuidadoras, são as primeiras que fazem uma ação social, porque aí tudo deixa com a avó. Depois ela tem 3 netos, 4 de cada um. Sim. Tem uma verdadeira creche com a avó. Eu pergunto para vocês, a mulher é uma ferramenta ou é um processo, um conjunto do processo? Na verdade, nós somos protagonistas, né, da história. Então, a gente constrói a história. E se a gente está viva hoje, né, enquanto pessoa negra, se a periferia resiste até hoje, é por conta das mulheres negras. E as coisas acontecem na periferia, né? Sim. Tudo acontece lá. Justamente. A mulher é a ferramenta do mundo. Para todos os aspectos, todos os âmbitos. A periferia, ela é viva, ela é colorida. Nós estamos ali firmes. O toque final de tudo. O homem vai, ele trabalha, ele tem força, mas o toque
né? Mais Sim. delicado. Essa ação mais social é da mulher. Sempre, essas questões sempre tem uma mulher. Né? E a periferia, ela é viva, ela é colorida, ela é mutante todo o tempo, né? Trazendo informações, construindo outras ações. Aí eu vou para referência, voltando de novo. Então, onde buscar essas referências? Onde ler sobre algo, ver um filme, ter uma literatura sobre isso, um documentário, onde resgatar essas memórias que tu colocaste que já foram apagadas, mas são relevantes até para a gente se autoconhecer. Primeiro, entender que as mulheres que vieram antes de nós são nossas primeiras referências, né? Como vocês falaram, as nossas avós, as nossas bisavós, aquelas que fizeram toda essa travessia e prepararam esse terreno para nós. Então, ouvir quem já viveu mais do que a gente é o primeiro passo, né? Para a gente entender que a gente precisa ir mais além, que a gente precisa formar essa criticidade. E aí, para as leituras, para essa intelectualidade que publica, que pesquisa, que investiga, a gente tem diversas personalidades que são importantes. Então, dentro do campo da educação, a gente tem a Nilma Lino Gomes, né, que estuda currículo na educação, que estuda a educação étnico-racial, né, toda essa legislação. Nordestina, maranhense, nacional. A Nilma, ela é do Sudeste, né, nordestina, nós temos a Beatriz Nascimento, que é uma historiadora que houve a tentativa de apagamento, né, como, né, o nosso apagamento é uma tentativa permanente, né, que o racismo vai nos colocando a apagar a nossa identidade. Mas não apaga por total, porque a gente sempre consegue resgatar, como hoje Beatriz Nascimento está. A gente tem falado de Beatriz Nascimento em todos os eventos, tanto da história, da antropologia, na educação, porque ela é uma grande referência para a gente pensar o ser negro, né, o ser humano negro, enquanto sujeito da sua própria história. Recentemente a gente teve o dia 25 de julho, né? Sim. Que é considerado o Dia Internacional mês de comemoração, da Mulher. Também mês de reverência a Beatriz Nascimento, que ela aniversaria também no mês de julho. Beatriz Nascimento nos deixou muito cedo. Ela foi vítima de feminicídio na década de 90, né? Então, mas as suas pesquisas que estavam ainda que estavam sendo desenvolvidas serviram de base para muitas pesquisas. Então, eu utilizo Beatriz Nascimento como referência, como base para minha pesquisa sobre memória transatlântica, né? Que ela fala que o nosso corpo é documento, que o nosso corpo é mapa, o nosso corpo diz de onde a gente veio, o nosso corpo fala, e a gente consegue ler o corpo do outro. É ela que fala sobre isso, né? Então, ela faz essa transgressão dentro do estudo da história. E aí nós temos também Lélia Gonzalez, né, que é uma outra mulher muito forte, né, dentro desse estudo sobre mulheres negras, o papel da mulher negra na história do Brasil, né, que a gente é responsável por essa língua que a gente fala hoje, que é o pretuguês. A gente não fala o português do opressor, a gente fala o pretuguês. E o que seria esse pretuguês? O que mais tem na nossa língua são palavras africanas e indígenas, em tupi. O que mais tem na nossa língua são palavras em quibundo, umbundo, e das línguas dos povos originários. Muita coisa, professora. Vamos por parte. Dê uns exemplos aí do Por exemplo, palavras que a gente fala corriqueiramente. Caçula, caçula eu falo. Bunda, né, bamba, então muita coisa do que a gente fala, né? Se a gente falar um texto aqui, acho que de Pernambamba, que a gente já falou caçamba. Esse então, português é aqui Maranhão ou está falando a nível nacional? Brasil. Porque são palavras que, inclusive, a gente vai colocando no nosso repertório para disfarçar também a nossa organização ali no meio colonizador. Quem fez isso? As mulheres negras, lá na Casa Grande. Contando as histórias? Contando as histórias para os filhos dos brancos. Então, as mulheres negras foram transgredindo essa linguagem, contando para os filhos dos brancos histórias sobre nós, ensinando nossa língua. Né? Essa foi a vingança que a gente fez. A gente não vai falar a tua língua, eu vou fazer teu filho falar a nossa língua. Então, o brasileiro é a resistência. Então, são estratégias que a mulher negra vai fazendo. Né? Excelente. Muito bom. Ciara, perdão. E Ciara,
hoje, na tua comunidade, quais seriam as mudanças mais urgentes e aquilo que tu deixarias para que, não, isso também tem que acontecer, que não hoje, mas vai fazer um diferencial muito grande daqui a alguns anos? Como a minha amiga falou, o Coroadinho é muito grande, temos muitas crianças, o Coroadinho não tem creche pública. Nós temos creche comunitária, que a mãe paga uma taxa, não é nada exorbitante, mas também não é pública. Até o momento, né, não temos. Nós temos uma escola de ensino fundamental no Coroadinho, e eu creio que temos 3 a 4 escolas públicas do fundamental no polo Coroadinho. Correto. Eu creio que é isso. Então, no meu pensamento, no meu projeto, e que eu queria assim, poder mandar essa energia lá os órgãos competentes, é a criação de novas escolas no Coroadinho. Porque eu acho que tudo vem da educação. Com certeza. Tudo de melhor vem da educação, na verdade, né? Entendeu? Tudo de melhor vem da educação. Então, os grandes lá, Os nossos gestores. na verdade, eu creio que eles não querem que o filho do pobre tenha acesso à educação. Eu faço uma crítica muito pesada. Isso desde que o tempo é tempo, é assim. Então, quem bem souber, quem bem puder, que facilite a vida do seu filho para a educação. Então, para mim, urgentíssimo a educação. A partir dali a gente consegue fazer todo o resto. A gente melhora a saúde, a gente nem precisa tanto da parte policial, porque vai estar todo mundo lá com acesso à educação. E aí eu sou contra quem fecha escola para abrir albergue. Eu sou dessas, eu penso assim, sou bem crítica, eu sou muito polêmica nessa parte. Mas tu tem absoluta razão, porque o que vai fazer o diferencial entre nós é a gente ter de fato essa compreensão entre o bem e o mal, mas não é um bem e o mal estabelecido pela justiça e sob a mão, o ferro, não é, da polícia. Não é isso que faz a diferença. Afinal de contas, a gente não é gerado com esse propósito. Não somos esses animais, nós não somos esse exército. Tem muita razão no que diz. De fato, a educação é o caminho que vai realmente mudar esses horizontes deste mundo que nós vivemos. E engraçado que essa é uma fala repetitiva, né? Porque tu acorda, alguém te disse bom dia, alguém vai dizer, olha, tem que ter educação. Boa tarde, já tem que ter educação. Boa noite, já tem que ter educação. Porque não tem outra saída. Essa é a questão. Porque quanto mais ignorante eu for, mais massa eu serei para ser mobilizada, né? E só exclusivamente no objetivo de alguém. Então, isso é que é desinteressante quando tu fala de que parece que alguém não quer que a gente estude, mas de fato alguém não quer que a gente estude para que a gente realmente seja. Mas eu também vejo que ainda que aqui você desponta, Luanda desponta, nosso objetivo desponta, então sempre tem uma força contrária, né? Sempre tem uma força que eleva essa questão, e aí, assim, a gente só agradece o fato de que, agradece e aqui fortalece, né? Nós somos aqui arrimo para que vocês continuem nessa caminhada, que é muito importante para todas as nossas vidas, porque por isso somos ecos do feminino, porque toda a ação não é individual, tudo aquilo que a gente faz se reverbera, se une, se aproxima, né? E aí eu quero deixar com vocês a fala final, para que vocês digam como conseguirmos encontrar vocês, como conseguiríamos te ajudar a apoiar nos projetos, né? Que toda ajuda sempre é bem-vinda. Com certeza. Luanda, pra gente... Eu já quero a ajuda de Luanda. Isso! No meio cultural tem que ter Luanda. Mas esse que é o eco do feminino. Tem que ecoar essas histórias, ecoar essas informações e principalmente como as pessoas chegarem até vocês. Então, para esses projetos continuarem. Fala, nome. Vamos te encontrar, porque eu quero saber. Sim. Eu também já estou preparada. Muito bem. Pelo Instagram, né? Eu utilizo o Instagram como um portfólio de trabalho. Então, lá você vai encontrar organizadinho lá todo, né, as pastas para você ver um pouquinho do que eu faço. E tá toda a agenda de trabalho, né? Algumas formações, eventos que a gente participa. Fica tudo no Instagram. É o que é Luanda Negra. Então, você pode encontrar Luanda Negra, tá lá minha fotinha com turbante, Luanda Martins. Então, eu criei o projeto Histórias Pretas desde 2017.
Então, desde 2017, a gente roda o Maranhão e até fora do Maranhão, Piauí também, a gente já foi contando histórias pretas, né? Histórias que a gente escreve, né? As minhas histórias autorais e histórias de outros autores negros, né? A gente leva para criança, para adulto, para idoso. Então, a gente já fez contação de história no Dia dos Avós, na Liberdade, né? Na creche da Liberdade. Então, foi muito legal os avós, né? Participando da história. Aí também e aí a gente faz a troca, né, com os livros, as ações, dependendo também, né, da realidade, dependendo do contexto, a gente... A troca é a aquisição do livro, né? A aquisição de livro, de uma quantidade específica. Conta a história e tem a quantidade de livros. Esse é o nossa moeda de troca, né? Que é justamente para fortalecer o nosso trabalho. Então, para as comunidades, para grupo pequeno de professoras que junta ali a sua turminha na escola pública, a gente faz para facilitar, né? Que aí trocando por livros, as professoras têm acesso, né, a um material para continuar trabalhando, né, e fortalece o nosso trabalho, divulga o nosso trabalho. Quem mais compra os livros que eu faço são professoras, né? Então, tem mais de quase 2.000 livros vendidos e são professoras que compram. Das bonecas, né, eu faço as bonecas negras, né? Alguém perguntou, mas você só faz boneca preta? Eu disse, sim, só boneca preta. Já tem as outras bonecas. Mas agora albina. Já tem as outras. Vou lá olhar se tem aí é interessante. Esse, como diz minha irmã, uma caneluda. Vou lá olhar se tem uma caneluda. É interessante que sabe quem compra as bonecas são mulheres, sim, com mais de 30. Para elas. Não é para as filhas. Legal, é dado interessante. Para a infância delas. Justamente. Então, elas é que compram. Eu sempre quis ter uma boneca assim. Eu quero uma. Então, compra. É de feltro. Toda de feltro, porque fica mais fácil e aí num valor também mais acessível. Né? Então, é isso. Tá? Lá no meu Instagram dá para ver tudinho. Luanda Negra. Isso. Aí na bio tem um link para uma pasta que tem várias outras coisas lá sobre mim. Excelente. E o meu Instagram é Ciara Lima. Eu não publico, não divulgo e também não tento focar nas ações sociais, como a Helena perguntou em um momento, o que é ação social, o que é políticas públicas, como que a gente trabalha. Eu faço isso de uma forma velada, porque eu faço isso para quem está recebendo. Eu sou contra a divulgação, de quem está aqui recebendo. A exposição. Acho ridículo. Não faço. Eu não pretendo fazer. Mas vocês vão ver muitos conteúdos lá, porque para mim a mulher, ela não tem que... A mulher mãe, ela não tem que ter limite, ela pode ter quantos talentos ela quiser. Eu faço crochê, eu faço amigurumi, eu faço boneca de amigurumi também. Eu vou fazer um amigurumi... Excelente. Para te dar de presente. Eu quero. Uma negra albina, vou estudar uma forma de fazer e vou enviar. E aí eu faço várias coisas e eu estou sempre lá postando várias coisas, então eu não fico limitada. Eu digo que eu sou influenciadora porque, querendo ou não, a partir do momento que você tem um alcance na internet, em qualquer uma das plataformas, as pessoas estão te vendo, elas estão de alguma forma acompanhando, se inspirando no teu trabalho, conseguem influenciar de alguma forma. Já fui criticada por dizer que sou influenciadora. Agora todo mundo quer ser influenciador. Só de você estar falando meu nome, eu estou te influenciando. Exatamente. Todo mundo influencia alguém. No último podcast, a Helena falou sobre isso. Só aconteceu comigo, só acontece comigo. As pessoas, se a gente for ver das críticas, vão ver paralisadas. Eu não me prendo às críticas, não me prendo às dificuldades. Tudo que está tentando me impedir de realizar um projeto, eu tento contornar, e eu peço mesmo, um dia que eu tiver que ligar para a dona Helena que eu estou precisando aqui que a senhora ajude, a mesma coisa. Simbora. E Luanda, Luanda. Te prepara. Te prepara, Luanda. Anotado. No meu Instagram, vocês vão ver lá conteúdos diversos. Eu vou fazer o convite aqui para vocês me acompanharem e o pessoal de casa também que estão ouvindo, que se interessar por uma pessoa que não tem limites, né? Então, sigam lá Ciara Lima no Instagram, também tem Facebook, quase não ouve. Top. Mas eu quero aproveitar e agradecer a Estácio pelo espaço que nos está dando. E quero, meninas, aqui num gesto que a gente sempre replica, dizer a vocês que nós somos uma rede e, como você diz, estamos sempre disponíveis uma para outra e para nossa amiga que está em casa da mesma maneira. Hoje somos nós, amanhã estaremos outras e assim perpetuaremos, porque é essa a nossa obrigação. Muito obrigada. Essas mulheres.
Foi ótimo. Meninas, obrigada. Eu também quero pedir para vocês, as pessoas que acompanham o Instagram de vocês, que também acompanham o Eco do Feminino e nos dê dica de quem vocês querem ver aqui conosco, né? Excelente. A gente já tem uma indicação aqui da outra mobilizadora social, Fechou. a gente vai entrar em contato e sempre saber o que vocês querem saber, né? Aumentar essa As rede. histórias, serem influenciadoras, e eu acho que vocês estão no caminho certo, que ecoe muito, muito, muito mais histórias. Pronto, é lindo. Obrigada, Muito obrigada. gratidão. Gente.